Passamos ao horário destinado à tribuna livre, com as regras já muito conhecidas dos senhores vereadores, porém, é bom repetir para aquelas pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação. 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por cada vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema campo à parte, conforme o requerimento 76.424, de autoria da vereadora Georgia Prates, mandata preta. O horário da tribuna livre está destinado ao senhor Caie Alonso, representante da rede Curitiba Climática, RECC, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: em busca de justiça climática em Curitiba, desafios e oportunidades nas políticas públicas. Portanto, convidamos a vereadora Georgia Prates, mandata preta, para que faça a saudação oficial da casa e que já, de pronto, conceda a palavra ao nosso ilustre convidado. Então, bom dia a todas, todos e todes. Hoje, então, nós temos a presença do Caie Alonso aqui. E eu gostaria, de antemão, de já pedir, então, a todos os vereadores também, a quem nos acompanha pelas redes, que a gente possa tratar desse tema hoje, fazendo o movimento que a gente sempre fala, que é o movimento da filosofia africana, o movimento Sankofa, que é a gente conseguir olhar para isso tudo, olhando para trás, para a gente entender o presente e saber qual será, então, o nosso futuro. E é muito importante que a gente pense que, nesse momento, o debate ele pode ser muito mais qualificado se a gente colocar nisso uma atenção mais humanizada, não pensando somente no bairro que se propõe cuidar, enfim, porque enquanto vereadores nós somos pessoas que estamos aqui para olhar para a cidade como um todo, por mais que a gente tenha a nossa ação mais aprofundada em um bairro ou outro, e a gente pensar também que para que a gente possa até mesmo atender aos pedidos aí da situação toda que se apresenta já há muito tempo, está à nossa frente, que agora nós não temos mais como pensar e ignorar, que a gente consiga realmente abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para tratar disso de uma maneira um pouco mais abrangente, não tão olhando a esse período eleitoral. Então, eu apresento aqui Caie Alonso, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário Unicuritiba desde 2018, pós-graduado em Sustentabilidade e Políticas Públicas pela Uninter, em 2023, e também assessor político do deputado estadual Goura, na Assembleia Legislativa. É conselheiro do Parque Nacional Guaracicana e no Parque Estadual Baitaca, e também líder da Realidade Climática, e ativista em causas socioambientais desde 2013. Também foi cofundador do Coletivo Sustentável Unicuritiba em 2017, da Rede Climática em 2020, do Clube de Corrida em Conservação em 2022. Já participou também do Curitiba Lixo Zero, também do Caminho da Mata Atlântica e do Teto Paraná. Hoje é voluntário na própria Rede Curitiba Climática, no Clube de Corrida e Conservação, no Ciclo Iguaçu, na La Clima e na Rede Brasileira de Trilhas. Então, é importante ressaltar aqui que a Rede Curitiba Climática, ela desempenha algumas atividades, que seriam: a primeira, análise do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação das Mudanças Climáticas, com o mapeamento das ações prioritárias para a mitigação das mudanças climáticas, bem como também as áreas mais vulneráveis da cidade, a fim de identificar os pontos de atenção e urgência. Segundo, então, seria a Oficina de Realidade Climática, que consiste em um momento de promoção da educação ambiental e climática e da escuta das comunidades impactadas. E, a partir dos relatos também de vivências observadas e registradas nas oficinas, a Rede Climática ela cria relatórios unindo dados científicos e demandas trazidas pelas comunidades para ser utilizado como material de educação ambiental. E o terceiro, então, oficina e pós-oficina na Realidade Climática, na Vila Parolim, com a finalidade de construir soluções conjuntas entre a comunidade e a prefeitura, com plantio de árvores no território e melhorias também de obras de drenagem no córrego do Curtume. Então, já passo então a palavra de volta ao presidente, mas só gostaria então de pedir novamente aos vereadores e vereadoras que a gente possa fazer desse um debate tão qualificado quanto o que tivemos ontem, lembrando sempre que a gente está aqui para cuidar da cidade e essa questão climática, ela ultrapassa isso, é uma questão humana e não bairrista. Então, eu agradeço, senhor presidente, e já devolvo a palavra para que a gente possa continuar. Então, temos a honra em conceder a palavra ao Caie Alonso, para que use a tribuna Bento Munhoz da Rocha e por 15 minutos possa fazer a sua explanação. Alô, alô, opa. Bom dia a todas e todos.
Como bem apresentado pela vereadora Georgia, eu sou Caí Alonso, sou co-criador e voluntário da Rede Curitiba Climática. E eu vou falar um pouquinho do trabalho da rede, né, desse projeto voluntário e também do nosso histórico de atuação, um pouco das problemáticas climáticas que a gente visualiza e diagnostica na cidade e algumas propostas de solução. Primeiro, cumprimentar os vereadores e vereadores em nome do presidente em exercício, vereador Tito Zeglin, cumprimentar os demais presentes e pessoas acompanhando virtualmente, e uma saudação especial aos parlamentares que nos receberam em seus gabinetes, a vereadora Maria Letícia, a vereadora Josete, Oscalino do Povo, Marcos Vieira, Tico Kuzman, Dalton Borba, Indiara Barbosa, e especialmente a vereadora Georgia Prats e toda a Mandata Preta, que viabilizou essa oportunidade de colocar a discussão climática em evidência nessa Casa de Leis, a Casa de Leis da nossa cidade. É importante contextualizar que agora, no dia 16 de março, o último sábado, foi o Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas, então a gente está no momento de dar evidência para esse assunto em âmbito nacional, e agradeço novamente a oportunidade. Falando um pouquinho da REC, ela foi idealizada em 2020, começou a ser estruturada por voluntários do Global Shapers, que é um projeto de jovens lideranças vinculado ao Fórum Econômico Mundial, e foi no meio da pandemia, então a gente fez uma construção totalmente virtual, mas pensando em um projeto que faria essa interação da sociedade, das pessoas de Curitiba com o poder público. A proposta do projeto foi unir dois movimentos que já estavam acontecendo na cidade. Um foi o Libera os Dados Marilza, que é a secretária de Meio Ambiente aqui de Curitiba até hoje, inclusive, que foi um movimento por transparência, que é uma pauta da vereadora Indiara, dentre outros vereadores. Nesse movimento, a gente pressionou a Secretaria de Meio Ambiente para que liberasse o inventário de emissão de gases de efeito estufa da cidade. E a gente teve sucesso, em 2019 esse inventário foi publicado. E a gente, além desse movimento, existia também o Climate Talks, que era um projeto do próprio Global Shapers, que promovia discussões climáticas e eventos sobre esse tema na cidade. Então, a gente transformou em um projeto único, que é a REC hoje, que é um projeto que faz eventos e oficinas climáticas, mas que tem esse objetivo maior de incidência nas tomadas de decisão na cidade de Curitiba e participação efetiva nas políticas públicas. Só um parênteses, né? Um dos movimentos que foi o Libera os Dados Marilza, que gerou essa publicação do inventário de emissão de gases em 2019, o relatório de emissão de gases está novamente atrasado aqui na cidade. O decreto 1670 de 2020, ele estabelece que o inventário de emissão de gases de efeito estufa deve ser atualizado a cada 2 anos na cidade. Ou seja, em 2021 a gente deveria ter um novo inventário. A gente está em 2024 e a resposta do Departamento de Mudanças Climáticas da Prefeitura, em resposta a requerimento da vereadora professora Josete, é de que esse inventário seria publicado no primeiro trimestre de 2024. Ou seja, a Prefeitura ainda tem 4 dias para publicar o inventário que já está 2 anos atrasado. Retomando um pouco do histórico, foram aproximadamente 6 meses de construção da Rede Curitiba Climática até a nossa primeira reunião pública, que foi em 1º de dezembro de 2020. Hoje, 27 de março, a gente chegou à nossa reunião número 99. Na semana que vem a gente atinge o número de 100 reuniões ordinárias, né, reuniões semanais que a gente discute e elabora as nossas propostas, além de outras ações de campo, eventos e encontros que a gente participa. Importante frisar que a REC ela é suprapartidária e é formada por um grupo diverso e qualificado, majoritariamente jovem, com formações específicas em mudanças climáticas e meio ambiente, inclusive mestres e doutores nas áreas de Direito, Geografia, Biologia, Química, Pedagogia, Publicidade e Economia. O nosso propósito é engajar e articular as pessoas de maneira diversa e inclusiva, com o objetivo de tornar a região de Curitiba mais justa e sustentável. Importante aliar esses dois critérios. A gente não está falando só de meio ambiente, a gente não está falando só das comunidades, a gente está fazendo a discussão climática por completo.
As nossas linhas de atuação são um núcleo ação, que é esse núcleo das oficinas climáticas, das ações de campo, das visitas, um núcleo de diálogo, que faz a nossa estratégia de comunicação, gestão de redes sociais, que se mostrou muito importante agora nesses últimos casos de enchentes e da nossa divulgação dos mapas de risco climático da cidade, e o núcleo pressão, que eu estou representando aqui hoje, que é esse núcleo de advocacy, né, de fazer participação em espaços de discussão, em processos de decisão e posicionamentos da rede nesse ambiente público. Por meio da educação climática e cívica, como bem frisado pela vereadora Georgia, nós trazemos a discussão de clima para o âmbito local. Então, eu destaquei isso para a vereadora Georgia na nossa conversa agora nos bastidores, que o objetivo da REC, a gente, antes de saber o que a gente queria, a gente sabia o que a gente não queria, que era ser mais uma página de rede social falando sobre mudança climática. Então, a gente queria ser um projeto que realmente ia fazer o recorte da crise climática em Curitiba, o que a gente já está vivendo agora e o que a gente pode fazer na nossa cidade. Porque é aí que a gente vai mitigar e adaptar a mudança climática, não na ONU, não em instâncias internacionais. Nossa principal ferramenta para a concretização dessa missão são as oficinas climáticas. O nosso maior exemplo foi a oficina climática realizada no Parolim, onde a gente fez a oficina com moradores da região e elaborou um relatório climático, tanto de riscos quanto de propostas de soluções para aquela localidade. É a nossa oficina mais completa, o nosso maior exemplo até o momento, mas que eu já, de início, coloco a REC à disposição das senhoras e senhores vereadores para que a gente leve essas oficinas e que a gente leve esse trabalho, que é quase que um 156 2.0, porque a gente recebe a denúncia, vai lá, dá uma instrução, elabora um relatório, ajuda a construir as soluções. Então, a gente se coloca à disposição para todos os vereadores e vereadoras levarem essas atividades para os seus bairros e para as suas regiões. Então, na oficina, basicamente, a gente introduz a discussão climática para a comunidade que está participando, a gente busca conhecer as realidades locais, então não é uma palestra, é uma oficina participativa, não tem um orador, todo mundo participa. A gente identifica os problemas daquela comunidade que estão relacionados com a crise climática e a gente constrói soluções conjuntamente. Depois disso, a elaboração do relatório é justamente para facilitar esse trabalho de pressão, de advocacy, de interface com o poder público, tanto com vocês, senhores e senhoras vereadores aqui na Câmara Municipal, mas também com a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, e governo estadual. A gente já fez reuniões também com Defesa Civil, estadual e municipal. No Instagram, nossa principal rede social e o principal meio adotado pela REC para divulgar as nossas pesquisas e registros de alagamentos, campanhas e posicionamentos. Importante frisar também, todos os dados utilizados pela REC são públicos, embora a gente tenha muita dificuldade, vereadora Indiara. Eu acompanhei a discussão de vocês ontem também, foi muito importante saudar que esse tema esteja em evidência aqui na Câmara Municipal sempre, eu acho que é essencial, é um pouco do nosso objetivo, então a gente se sente um pouco parte, mesmo não estando aqui. Ontem a gente sentiu que a gente fazia parte aqui da sessão plenária da Câmara, porque vocês estavam falando sobre mudança climática, então isso para a gente é suficiente já, claro, não é suficiente para o parlamento, mas a gente quer ação climática já, como a campanha aqui diz. Mas os dados, eles, embora sejam muito difíceis às vezes de acessar, eles são públicos. A REC não produz dados. Tirando o relatório das oficinas, que é um trabalho exclusivamente nosso e que a gente aprofunda, as publicações da REC sobre áreas de risco, sobre alagamentos, etc., são dados públicos do Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, e a gente faz a organização desses dados, a gente acessa esses dados, organiza e publiciza, para garantir que seja compreensível e acessível à população. Rapidamente, um pouquinho do histórico das nossas ações. Tem mais 5 minutos, vou correr um pouquinho. Em 2021, logo após a publicação do Plano de Ação, Adaptação e Mitigação Climática de Curitiba, o Plano Clima, a REC se debruçou por alguns meses e fez uma análise desse plano, que agora até precisa de uma certa atualização, mas a gente, logo no início de 2021, publicou essa análise, que eu trouxe só uma cópia, mas a gente vai publicar os arquivos digitais para todos os senhoras e senhores vereadores.
A gente fez 4 dias de eventos virtuais, divulgando essa análise, debatendo essa análise e encerrando a semana com uma pedalada por áreas de risco climático da cidade. Em 2022, a gente fez a oficina climática do Parolim, em setembro. Em 2023, a gente foi entrevistado pela Rádio Justiça e Conservação para tratar do tema. Em junho de 23, a gente fez nossa primeira reunião aqui na Câmara Municipal com a vereadora Maria Letícia, que preside a Comissão de Meio Ambiente aqui dessa casa. Em julho, a gente entregou esse relatório da oficina do Parolim para os moradores da região. Em agosto, a gente participou do Fórum Paranaense, o Fórum Estadual de Mudança Climática, que foi reativado. E já fica a dica para a Prefeitura de Curitiba reativar o Fórum Municipal, que atualmente não está funcionando. Em setembro de 23, entregamos a análise coletiva do Plano de Ação Climática do Paraná, similar a esse que a gente fez do Plano Clima Municipal. Fizemos também uma análise crítica do Plano Estadual. Em outubro de 23, demos entrevista para a TV Paranaturismo e também participamos de um evento da ONU Habitat. Em novembro, participamos de uma ação com o projeto Mãos Invisíveis para ajudar a população em situação de rua a enfrentar as ondas de calor que a cidade enfrentou. Essa ação foi amplamente divulgada pela RPC, CBN e outros meios de comunicação. Em dezembro de 23, demos entrevista para o podcast do Jornal Plural e participamos da oficina de diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, o PDUI. Importante frisar que a discussão climática ela não encontra barreiras nas fronteiras municipais, estaduais. Ela é uma discussão global e que tem que ser feita de maneira integrada, especialmente em regiões metropolitanas, como é o caso de Curitiba. E agora, já em 2024, demos uma entrevista para um jornal dinamarquês, que usou nosso exemplo de ação local para o país deles. E também fizemos reunião com a secretária municipal de Meio Ambiente, a Marilza Dias, graças a uma articulação do vereador Tico Kuzma, que tinha nos recebido anteriormente, e também foi acompanhada pelo Ibson Martins, superintendente de controle ambiental, e o Felipe Enck, que representa o Departamento de Mudança Climática da Prefeitura. Infelizmente, o Felipe se desdobra muito e acaba sendo o único representante de um departamento que deveria ser muito maior e muito mais protagonista na definição das políticas públicas da cidade. Tenho 2 minutinhos, eu vou só iniciar nesses 2 minutos, eu foquei em apresentar a REC, apresentar a Rede Curitiba Climática, e agora eu inicio um pouco da discussão sobre a mudança climática em si, explicar um pouco o assunto nesses 2 minutos, e na sequência eu tenho dados da cidade para apresentar para vocês, e aí eu deixo aberto para as provocações e eu vou apresentando os dados na medida do possível. Mas só para explicar um pouco desse consenso científico global acerca da mudança climática. Aproximadamente 150 anos que o aquecimento global é considerado anômalo. Ele é considerado um aquecimento global causado pela ação humana, além de um aquecimento... Além do aquecimento global Perdão, até esqueci da apresentação. Além do aquecimento global natural que a Terra enfrenta, o efeito estufa que a gente está acompanhando atualmente ele é causado pela ação humana. Então, faz 15 anos que milhares de cientistas ao redor do mundo analisaram e sistematizaram esses dados no painel intergovernamental sobre mudança climática na ONU e concordaram em declarar que o aquecimento global é causado pela ação humana. O termo mudança climática é correto, mas ele atualmente não transmite suficientemente a ideia. Por isso, hoje em dia, a gente fala de crise climática, emergência climática, como recentemente foi proposto na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei para reconhecer a emergência climática no Estado. Além do fato da mudança climática ser causada pela ação humana, as consequências também são fruto da nossa ação. Uma vez que as mudanças climáticas elas enfrentam essas infraestruturas rígidas e complexas, que são as cidades, e os sistemas de produção, que em países mais industrializados, por exemplo, geram muitas consequências. No caso do Brasil, a agricultura talvez seja o mais gritante, né, que tem independência direta com o clima. Além disso, nós queremos falar de justiça climática, uma vez que as pessoas não enfrentam as mudanças climáticas de maneira igualitária. Ou seja, as pessoas que mais sofrem com a mudança climática são as que menos emitem gases de efeito estufa, que menos contribuem para a crise climática. Então, é preciso falar de justiça climática, o próprio termo do racismo climático,
visto que tem um recorte de raça nessas consequências, nesses enfrentamentos da crise climática também. Obrigado, presidente. Eu vou, então, aproveitar para trazer um pouco dos dados de Curitiba e mostrar para vocês um pouco dos mapas, né? Aqui fala um pouco da REC, que eu já apresentei. Eu posso olhar aqui. Os objetivos da nossa oficina climática, contextualização geral sobre como acontece o aquecimento global, né? As nossas emissões de gases de efeito estufa, pelas ações humanas, engrossam, entre aspas, a atmosfera, o que segura mais calor dentro do planeta. Então, em todas as atividades humanas, né, geram gases de efeito estufa. Aqui no Brasil, a agropecuária e o desmatamento, né, associado à agropecuária, é a principal causa do aquecimento global, mas quando a gente faz o recorte para Curitiba, a gente está falando do transporte, que é a principal emissão de gás de efeito estufa da cidade. Curitiba é a cidade que mais emite gás de efeito estufa no Paraná, são mais de 3 milhões de toneladas de gases por ano, e esse número ele é frequente desde 2007, porque os dados foram melhor estudados e sistematizados em 2007, porque se o recorte fosse anterior, provavelmente seria similar desde os anos 90. 3 milhões de toneladas de gás de efeito estufa todo ano, e isso mostra uma ineficiência das políticas públicas desde sempre. Desde 2007, quando começou a se analisar melhor os dados, não mudou esse cenário. Curitiba não mitigou suas emissões de gás de efeito estufa. Até hoje emitimos 3 milhões de toneladas de gás de efeito estufa há mais de 20 anos. E assim é o recorte. Esses dados são atuais, são do próprio inventário de emissões de gás de efeito estufa. Atuais, entre aspas também, porque é de 2019, mas as emissões de Curitiba concentram-se no transporte, em segundo a energia, né, uso e produção de energia, e em terceiro os resíduos, que é uma parcela bem considerável, visto que a gente ainda envia a maior parte para aterros sanitários, que não é uma solução, é uma destinação adequada, mas não é um tratamento para o resíduo, né? Um pouco das consequências climáticas que o Brasil já está enfrentando, e aqui o recorte do Paraná, né, que teve a crise hídrica muito grave recentemente, em Curitiba os alagamentos, né, que não preciso nem mencionar, tem constantemente sendo analisados, e também não é um problema de hoje, mas a questão é, nós estamos aqui hoje e nós estamos enfrentando os mesmos problemas de décadas, de vários anos atrás. Então, tem uma urgência de tomada de decisão, não de discutir de quando começou, ou se o fato é que vai piorar, os eventos climáticos vão ser cada vez mais frequentes e intensos, e nós estamos enfrentando as consequências agora, então precisamos tomar ações. Aqui é o mapa de inundação, né, de Curitiba, e aí a gente tem as áreas de risco mapeadas, e até uma pergunta que eu faço, se vereadores e vereadoras sabem se vocês moram ou frequentam áreas que estão em risco climático, porque esse é um dado público, é um dado que a Prefeitura tem desde 2019 e que a gente notou que muitas pessoas não conhecem o próprio Plano Clima. Então, tem um gargalo de comunicação muito grande para que esses dados sejam notórios. Aí temos os mapas de risco de inundação, de alagamento, né? Só a diferenciação, inundação está vinculada à cheia de rios, alagamento à falta de drenagem, no caso de chuvas extremas, as ondas de calor, e a gente vê como conversam as áreas de alagamento, inundação e onda de calor, muito em decorrência da impermeabilização do solo, né? A gente está falando de asfalto, concreto para todo lado, a água correndo por uma tubulação, e a onda de calor sendo agravada também por falta de arborização urbana, desmatamento, etc. Nessas mesmas regiões. Às vezes as obras, eu comentei com a vereadora Jorge, as obras que às vezes resolvem um pouco a situação do alagamento, pioram a questão da onda de calor, porque canalizam o rio, desmata, tira a mata ciliar, e aí piora o bem-estar daquela população, embora parcialmente resolva o alagamento. Então é um cálculo realmente complexo que não pode ser enfrentado só com obras. A obra, ela às vezes é necessária, principalmente na cidade, mas ela não é a solução para a crise climática. E aí a gente traz algumas soluções que eu vou deixar para o debate, só trazendo alguns dados sobre as áreas de risco. E aí eu peço muita atenção porque os dados são bem alarmantes. A gente está falando estão em áreas de risco, 20% dos domicílios, deixa eu até voltar aqui para os mapas,
20% dos domicílios particulares de Curitiba estão em área de risco, 40% dos coletivos, 70 CMEIs, 30 escolas municipais, 40 escolas estaduais, 20 instituições de ensino técnico superior, 30 hospitais, 20 unidades de saúde, 3 UPAs, 7 centros de especialidade médica, 5 terminais, mais de 100 estações tubo, quase 3.000 pontos de ônibus estão em áreas de risco climático. Isso é uma parcela do mapeamento de acordo com o equipamento público da cidade. Paralelamente, às áreas de risco, na verdade, causaram... Curitiba, em 2023, foi o 7º lugar do Brasil, onde mais ocorreram desastres decorrentes de eventos naturais, com 10 desastres registrados pelo CEMADEM. E, paralelamente, né, esses dados gritantes sobre as áreas de risco, nós temos mais de 40 mil domicílios em favelas, que é o termo usado pela Coapar, para o tipo de moradia, quase 3.500 pessoas em situação de rua, sendo em 2023 totalizados mais de 40 mil solicitações de atendimento a essa população pelo 156, quase 24 mil pessoas sem saneamento básico, 40% delas pretas e pardas, somente 20 bebedouros públicos em parques, praças e jardinetes. A gente passou por 3 ondas de calor nos últimos 5 meses, aproximadamente, e nós temos 20 bebedouros públicos em Curitiba. Aí saudar até a indicação ao executivo dos vereadores Sidney Tualdo, Dalton Borba e Alexandre Leprevot sobre a instalação de bebedouros. Eu sei que tem outras indicações também de outros parlamentares, perdão aqui a falha. É importante destacar ainda, menos de 2% das salas de aula de Curitiba são climatizadas, o que também foi um tema gritante agora nas ondas de calor, e teve a indicação ao executivo do vereador Marcos Vieira, que a gente cumprimenta aqui. A epidemia de dengue, ela está acontecendo agora e ela não vai mais acabar, é uma lástima dizer, mas a dengue não tem mais local, não tem mais época do ano, ela é também uma decorrência do aquecimento global, porque o mosquito que dissemina a doença, ele se prolifera mais em épocas quentes. Então, a gente vive uma epidemia permanente de dengue, na verdade, em todo o estado do Paraná. E aqui em Curitiba a gente tem um destaque absoluto para os casos de contaminação na região sul da cidade. A região sul da cidade concentra, desculpe não trazer o dado aqui, mas a quantidade absoluta de contaminações por dengue. Além disso, em 2023 foram mais de 1.500 denúncias por corte ilegal de árvore na cidade, sendo 145 araucárias, uma espécie em extinção símbolo do nosso estado, e mais de 1.800 denúncias por poluição. E só para finalizar aqui e abrir para discussão, desculpem me estender, o tema mais gritante, a maior demanda da Rede Curitiba Climática, da REC e de outros parceiros que a gente interage, é a ativação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas. A ativação do fórum é a possibilidade da gente não ter que trazer tudo para o parlamento, da gente ter um fórum onde os parlamentares sim estão representados, mas que a prefeitura também está representada e que a sociedade civil principalmente está representada. A gente quer o fórum permanente para discutir esse tema, para a gente adaptar a cidade, para a gente mitigar nossas emissões de gases de efeito estufa. É o espaço ideal, qualificado, técnico e permanente que deve ser ativado e deve ser mantido pela prefeitura com um mínimo de 2 reuniões ordinárias anuais, de acordo com o próprio decreto municipal, mas a gente sabe que a demanda é muito maior por reuniões extraordinárias e outras discussões pontuais sobre temas específicos. Então, acho que é um pouco do cenário, eu abro a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos e todas. Convidamos o Caí para vir aqui à mesa e pode trazer o material também. E passamos então para a palavra para os vereadores inscritos. O vereador que tiver interesse em participar da discussão pode se inscrever no campo à parte, tá? E então nós temos 2 vereadores inscritos até o presente momento, que é a vereadora professora Josete e o vereador Dalton Borba. Então,
Pela ordem da inscrição e pela preferência, a palavra está com a professora Josete. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Georgia pela iniciativa. Esse é um tema, né, muito importante. Nós estamos falando da vida das pessoas e dos rumos do planeta mesmo. Então, nós não podemos mais achar que está tudo normal e na verdade, se a gente for fazer uma análise, né, já passou do período das autoridades e da sociedade como um todo se mobilizar para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Também parabenizar o Caê Alonso pela exposição. A gente sabe do comprometimento dele em relação a esse tema. E, rapidamente, queria só colocar 2 temas, né? Você já explanou muito bem essa questão dos alagamentos, das enchentes, então não vou tocar nesse assunto, mas eu queria que você pudesse trazer, né, uma informação em relação ao efeito estufa, no que diz respeito à responsabilidade dos, enfim, produtores, né, de gado, a relação disso com a pecuária, e se existe uma legislação que busca mitigar isso em relação à pecuária, né? E também gostaria que você tocasse um pouquinho mais em relação ao racismo ambiental. A gente sabe que é uma questão muito importante, que são essas pessoas, né, que estão sujeitas aos piores, né, as piores consequências da mudança climática. Então, queria também que você abordasse um pouquinho mais esse tema. Seria isso, obrigada. Temos mais 2 vereadores nesse primeiro bloco. O vereador professor doutor Dalton Borba. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos e todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores dessa casa. Parabenizo a vereadora Georgia Prats pela iniciativa e cumprimento especialmente o Caê, querido ex-aluno da Unicuritiba, instituição onde eu tive a honra de lecionar por quase 25 anos. Caê, eu gostaria de ouvir de você, em nome da REC, como é que essa pesquisa que vocês fazem se posiciona com relação às políticas públicas que nós temos aqui no nosso município de coleta e tratamento de resíduos sólidos, porque isso me parece que não é um problema apenas aqui em Curitiba, isso é um problema no mundo inteiro, mas aqui em especial me traz uma preocupação, porque, embora, como você bem destacou aqui na tua apresentação, que talvez a maior emissão de gases de efeito nocivo, 3.200.000 toneladas, venha do transporte, eu quero acreditar que esse transporte é geral, né? Geral, problema de mobilidade isso, né? Me parece que nós temos aqui também um problema muito grave com relação a esse tratamento de resíduos sólidos. Me parece, e aqui eu trago a minha constatação pelas pesquisas que tenho feito, que nós temos talvez uma deficiência nas políticas públicas e que muitas vezes não são sequer explicáveis. Eu, por exemplo, apresentei nesta casa aqui um projeto de lei que proibia o consumo de água potável para lavar calçadas externas de imóveis, que é uma coisa comum que a gente vê aqui, principalmente no anel central. Aliás, as escadarias desta casa, elas são lavadas com água potável, eu já filmei isso. E esse projeto foi rejeitado. Conclua. De forma massiva aqui. Então, eu gostaria de saber se, na percepção de vocês, nós temos um problema, de fato, que decorre da natureza, ou, para muito além disso, decorreria da falta ou deficiência de políticas públicas. Muito obrigado.
Levando em consideração o grande número de vereadores inscritos, vamos ouvir o bloco de 3 e depois passamos a palavra. Vereador Serginho do Poço, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu faço uma saudação à iniciativa da vereadora Georgia Prates. Quero cumprimentar o senhor Caiê, que representa o REC. Nesse momento, eu diria que quero parabenizá-lo pelas estatísticas e dados que Vossa Senhoria nos apresenta no dia de hoje. Ações importantes, e acredito que é um tema que nós talvez tenhamos que abranger mais uma discussão a nível de sociedade e órgãos governamentais. Eu percebo que, às vezes, com pequenas atitudes, alguns resultados eles são positivos. E acredito que, nesse caso específico, nós estamos sofrendo nos últimos anos ações que realmente impactam não só os centros urbanos como Curitiba, que é uma cidade que ao longo dos anos ela vem se consolidando, e a cada vez que você tem uma nova construção, você tem uma área que ela acaba sendo mais impermeável. Eu acredito que ações da REC e outras instituições contribuem o dia a dia com a sociedade para que nós possamos diminuir esses impactos que vêm assolando a nossa cidade e o planeta em geral. Mas quero parabenizar pelas ações que vocês estão fazendo. Esses dados que nos trazem são dados importantes, e fico também à disposição do Instituto. Muito obrigado, cumprimento mais uma vez a todos vocês. Palavra com Caiê Alonso, por gentileza. Obrigado, presidente. Tá ligado? Estão me ouvindo? Tá. Então, só para responder rapidamente, obrigado pelas contribuições. A vereadora Josete, sobre a questão da agropecuária, é um tema muito debatido no âmbito do Brasil e no âmbito do Paraná, né? Se o recorte do Paraná, as principais emissões de gás de efeito estufa estão associadas à agropecuária, especialmente porque o metano, que é o gás emitido pelas fezes, né, de gado e de outros animais, ele é 4 vezes mais poluente que o gás carbônico, né? Então, em menos quantidade, ele polui muito mais, assim, e tem efeitos mais graves na crise climática. E é também uma questão de fácil resolução, porque o metano, né, as fezes de animais, elas podem ser usadas para gerar energia. Então, teoricamente, a gente consegue abater uma grande parte da emissão de gases gerando energia. Então, é um ganha-ganha que precisa só ser implementado, ter investimento e vontade realmente de fazer. Existe também o plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que é discutido no Brasil todo, aqui no Paraná também. Mas é isso, assim, tudo passa por um processo de adaptação, não só de tecnologias, mas de uma adaptação financeira, né? Uma adaptação de um negócio, né? E resistências, e, enfim. Então, é um debate que tem que ser feito, e até porque em Curitiba, que eu saiba, a gente também come, né, produtos advindos do meio rural. Então, é um debate que também concerne a cidade de Curitiba. E obrigado pela provocação. Sobre o racismo ambiental, eu acho que eu apresentei um pouco dos dados, né? Existe esse recorte da desigualdade em Curitiba também muito racializado, não só no aspecto da moradia, mas também, por exemplo, já linkando com a questão dos resíduos, vereador Dalton, nos trabalhadores da reciclagem, né? Os catadores de resíduos. Então, as pessoas que até ontem, acompanhando a discussão de vocês, foi falado muito da sujeira, né, que gera poluição, entupimento de bueiros e pode causar alagamentos. Na verdade, são pessoas que contribuem menos para a crise climática, porque, por exemplo, não utilizam um veículo individual, não utilizam carro, veículo motorizado, moto. E aí elas estão morando em uma área que é de maior risco climático, muitas vezes em locais irregulares, nas beiras de rios. E aí elas estão no emprego também que é de uma situação de maior vulnerabilidade, que é a reciclagem, com pouquíssima infraestrutura, que é inclusive insegura, né, perigosa para essas pessoas, em alguns casos. Então elas estão 3 vezes vulnerabilizadas pela crise climática, que elas não participam para
a causa, né? Então, isso é um pouco da desigualdade climática, né, ou da busca por justiça climática, que tem muito, evidentemente, o recorte racial aí na discussão. E, rapidamente, vereador, agora, Fachinello, só para concluir a questão dos resíduos. Acho que não é exatamente assim. Tem lugares como o Parolim, que a vereadora Jorge acompanha, e outros vereadores também, que alagam há muitas décadas os mesmos lugares, que já receberam obras. Não é porque hoje a crise climática está mais em evidência, que as chuvas realmente estão mais intensas e mais frequentes, não é agora que começou a alagar. Então, não é a justiça climática também trata disso, né? Além de tirar a responsabilidade individual, porque a gente não é uma coisa que se resolve sozinho, é também de não jogar a culpa na natureza, né? É da gente realmente tomar uma atitude para nos estruturar, para se adaptar à crise que já está presente e tentar mitigar aí para o futuro. Obrigado. Obrigado ao Caiê. Como nós temos 8 minutos e 30 segundos ainda e muitos vereadores para perguntar, antes da prorrogação, vou encerrar aqui as possibilidades de perguntas, de inscrição para perguntas, e vamos atendendo os demais vereadores que já estão inscritos. Passo ao próximo bloco, vereador Marcos Vieira com a palavra, 1 minuto e meio, peço que os vereadores respeitem esse tempo para que tenhamos mais tempo de resposta. Obrigado, presidente. Quero parabenizar a vereadora Jorge, o Caiê, em seu nome parabenizo também aí todo o trabalho feito pela REC. Caiê, você fez uma apresentação e trouxe bastantes dados, bastante informações que são talvez os mais importantes já dos pontos, né, de risco que tem na cidade de Curitiba. Hoje, esses dados vocês já passaram, a Prefeitura já tem acesso a essas informações levantadas por vocês. E também gostaria de fazer uma outra pergunta, sobre as oficinas. Eu acredito que essas sim são ações que vão dar resultado a médio e longo prazo. Como funciona? Eu sei que nós já conversamos em outro momento, mas hoje eu gostaria de realizar uma oficina lá na minha região. Qual o número de pessoas? Tem uma quantidade mínima para realizar essas oficinas? Tem um custo para a realização dessas oficinas? Como que funciona? E eu acho que quero mais uma vez parabenizar e deixar registrado aqui. Se ações tivessem sido feitas por aqueles que nos antecederam, sejam os gestores públicos, outras ou a população, hoje nós não estaríamos passando pela situação que estamos. E se não fizermos nada, o que será das próximas gerações? Então, parabéns pelos trabalhos e conte sempre com o meu apoio. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Próximo vereador, Sidney Toaldo, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Parabenizar a vereadora Jorge. Com certeza uma pauta importante. Ontem foi discussão e hoje vai continuar a discussão da Câmara com relação à questão de rios, de enchentes. Isso provém da questão climática. E até agradecer a tua fala aí com relação à sugestão que eu tinha apresentado já anteriormente, de implantação de bebedouros nos parques. E realmente o calor que tem ocorrido aí realmente tem sido exagerado, em virtude de tudo isso que se apresentou. Então, só te parabenizar pelos dados importantes. E uma pergunta, rapidamente, esse trabalho da REC, vocês têm levado às escolas municipais, estaduais, porque realmente isso é importante, né? Que o cidadão entenda que realmente, se ele também não participar disso e não colaborar, realmente teremos problemas seríssimos com relação ao clima. Mas parabéns pela apresentação. Obrigado, vereador Sidney Toaldo. Última vereadora deste bloco a perguntar, Indiara Barbosa, 1 minuto e meio. Obrigada, presidente. Cumprimento a vereadora Georgia, cumprimento também o Caiê, e também por acompanhar as nossas discussões aqui. Eu agradeço a REC, né? Nós recebemos no nosso gabinete o Murilo e mais uma pesquisadora, né? Uma bióloga, agora esqueci o nome dela, mas já... Jéssica. Isso, e foi bem interessante a discussão e tem a ver com o que nós falamos ontem, né? Que é a questão das informações. Nós estamos com bastante dificuldade de conseguir as informações junto à Prefeitura, fizemos requerimentos de informação justamente sobre esse tema, né? Sobre as áreas de alagamento no município de Curitiba, e as informações que nós recebemos foram insuficientes, são referentes a estudos bem antigos de 2002, 2012, e não informações mais atuais, que daí nós vimos que vocês tiveram acesso pelos mapas, pelas redes sociais, que inclusive eu parabenizo, né? Tem mapas bem interessantes que são divulgados, e que vocês conseguiram através da lei de acesso à informação. E aí eu pergunto em relação à transparência, né? E a importância da transparência
para discutir esses temas, né? A gente também recebeu a informação de que não está sendo feito o fórum, né, para discussão de mudanças climáticas, que eu acho que tudo isso é falta de transparência e de diálogo por parte da prefeitura. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como isso prejudica o trabalho de vocês e a discussão desse tema tão importante relacionado às mudanças climáticas. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Para formular requerimento, antes das respostas, a vereadora Georgia Prates, com a palavra. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Devido ao número de inscritos e também à importância do tema, eu gostaria de solicitar 15 minutos de prorrogação. Coloco em deliberação do plenário. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Temos, então, 19 minutos e 15 segundos ainda de tribuna. Passo a palavra ao convidado para que possa responder as perguntas dos 3 vereadores que questionaram. Com a palavra. Obrigado, presidente. Então, tratar aqui Marcos Vieira, primeiro vereador Marcos, sobre as áreas de risco, né, esses dados, até converso um pouco com a provocação da vereadora Indiara, esses dados não é a REC que produziu, esses dados eles são da prefeitura, né? No plano de ação climática da prefeitura foi publicada essas áreas de risco climático, é um anexo, né, de áreas de risco dentro do plano de ação climática. Então, são dados, novamente, públicos, governo municipal, estadual, federal, que a gente acessa, né, que isso já é um desafio por si só, conseguir acessar esses dados, aí a gente organiza eles e disponibiliza, né, faz a divulgação. Mas todos os dados públicos, importante frisar. Além disso, sobre as oficinas, como fazer? As oficinas, a gente está à disposição, né, pela nossa rede social, enfim, quem tiver nossos contatos de WhatsApp também, é basicamente reunir um grupo, não importa o tamanho, assim, a gente já fez oficinas para 5 e para 50 pessoas, então é só reunir um grupo. A gente tem uma prioridade, até vereador Sidney, com escolas, especialmente escolas em áreas de risco climático e nesses bairros que são bairros que têm um risco climático elevado. Então é sim uma prioridade as escolas, porque a gente vê até uma facilidade maior de transmitir a mensagem e de interação, porque os adultos acabam estando muito mergulhados nos problemas, né, reais do dia a dia, de garantir o pão de cada dia. Então, no Parolim a gente sentiu isso, assim, com as crianças tem uma interação muito mais rica, mas é isso, assim, o grupo de associação de moradores, uma associação de profissionais de uma determinada área, grupos de jovens, qualquer grupo que vocês tenham interesse de levar essa discussão, a gente está disponível, é só agendar. A gente tem a apresentação pronta e a gente faz daí, antes da oficina, um estudo específico daquela localidade que a gente vai, né? Então tem um recorte também por bairro, por rua, por córrego, mas a gente está super à disposição. Obrigado, vereador Marcos, pela provocação. Sobre as escolas, né, vereador, acho que eu mencionei agora, e a questão da transparência das informações, vereador Indiara. Assim, como eu disse, o fórum, para nós, é a principal demanda da Rede Curitiba Climática. Tem uma necessidade sempre de cobrar atualização de dados, toda vez atrasa inventário de emissões, ou falta algum dado. E é sempre um trabalho muito árduo, né? Mesmo para vocês que têm os requerimentos, têm as ferramentas mais diretas de contato com a prefeitura, acabam às vezes tendo dificuldade. Então, para a sociedade civil é ainda mais difícil. E o fórum é uma possibilidade de nivelar essas informações, né? Porque não é também uma questão só de discutir com a Secretaria de Meio Ambiente e tão pouco com a Secretaria de Obras, né? A obra, como eu disse, ela resolve, em alguns casos é necessária, mas ela não é a única possibilidade, né? A vereadora Amália até acompanhei a sua fala ontem, e até você pode falar com mais propriedade do que eu, porque é engenheira, né? Sobre as cidades esponja, mas a cidade esponja é um exemplo, né? A gente tem até em Curitiba os parques ali, né, na região do Rio Barigui, que cumpre essa função de inundarem para não alagar outros lugares. Só que é isso, é uma concentração em uma determinada região da cidade, e o parque também demanda um espaço, que nem todas as regiões têm essa área livre, vai fazer uma grande realocação, aí você já entra na discussão de habitação. Então você vai notando a complexidade dessa discussão e a necessidade de ter um fórum permanente, com várias áreas do governo municipal, com o parlamento, né, com a Câmara Municipal, com a sociedade civil, trazendo as demandas da base. Então, eu acho que o fórum, ele é como se fosse um comitê, né, uma instância,
E aí ele já teve reuniões, lá na época que foi publicado, mas agora já faz, se não me engano, 3 anos que a gente não tem encontro do fórum. A gente, em reunião com a secretária de Meio Ambiente, junto do vereador Tio Kuzma, foi nos informado que teria uma reunião do fórum no dia 15 de março, véspera do Dia Nacional sobre Conscientização de Mudanças Climáticas, não foi realizado. Não tivemos informação, então a gente está realmente pendente dessa reativação do fórum. Obrigado. Passamos ao próximo bloco. A vereadora Georgia Prats está inscrita neste bloco, mas vai ficar para o último para as considerações finais. Alexandre Leprevot, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem se acompanhou as discussões aqui, como já bem falou, né? E primeiro eu quero te cumprimentar, Caê, e parabenizar pelo trabalho. Mas eu queria fazer, assim, uma pergunta bem direta, objetiva e simples, para que a gente possa até evoluir nas discussões que teremos pela frente. As políticas públicas que estão sendo praticadas pelo município de Curitiba referente à questão climática, elas estão funcionando, elas estão sendo eficientes ou não? Você, como um especialista, pode nos passar uma visão mais ampla sobre isso. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Próxima vereadora Amália Tortato, 1 minuto e meio. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a vereadora Georgia Prats. Que timing, hein, vereadora? Ontem a gente tendo a discussão, hoje vem aqui a Rede Curitiba Climática para fazer essa discussão. Cumprimento também o CAIE pelos dados trazidos e pela discussão levantada. Eu lamento que, às vezes, uma discussão tão séria como essa seja envolvida de uma demagogia ideológica quando a gente associa o termo ambiental, problemas ambientais, com racismo. Parece que é uma fórmula pronta. A gente pega qualquer problema, associa ao racismo e aí pronto, a gente tem a solução. Vamos combater o racismo e aí a gente esquece de combater o real problema, que é o que está causando isso. Sem dúvida, os mais pobres são os mais atingidos com as mudanças climáticas, mas eu acho que a gente jogar esse problema colocando o racismo junto, a gente foge da discussão específica que é as mudanças climáticas e o que isso causa. Eu gostaria de perguntar para você, Caie, desculpa. Gostaria de perguntar para você quais são as outras ações propostas pela rede, ações práticas propostas pela rede climática, para a gente reduzir os riscos de ter novos alagamentos e enchentes nas cidades. Você já falou um pouquinho da Cidade Esponja, mas o que mais a rede propõe, o que a gente está deixando de fazer para combater esse problema aqui na nossa cidade? Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. Próximo vereador deste bloco, Nori Seto, com a palavra, 1 minuto e meio. Muito obrigado, presidente. Antes de mais nada, parabenizar a vereadora Georgia Prats pela tribuna livre, agradecer a presença do CAIE e pelo compartilhamento de informações importantíssimas para essa Câmara Municipal. Parabenizar a Rede Curitiba Climática pelo trabalho que vem desenvolvendo. E achei muito interessante essa observação que você fez, Caê, que não basta investir na questão da estrutura, de construção de galerias, de pontes, né, que muitas vezes pode até piorar a situação do aquecimento global, né. Então, nesse sentido, a gente entende que não basta a questão estrutural, é importante, mas temos que fazer outras ações. Nesse sentido, nosso mandato apresentou 2 proposições aqui na Câmara. Uma delas é uma indicação de sugestão ao Executivo para a criação de um grupo intersetorial formado por representantes governamentais da sociedade civil, de Curitiba, das cidades da região metropolitana, para pensar e formular ações concretas de combate às mudanças climáticas. Essa sugestão executiva foi aprovada, acho que ano passado, e não foi implementada ainda especificamente para isso, com relação às mudanças climáticas, né? E outra ação que nós desenvolvemos foi a destinação de recursos de emenda parlamentar para uma ONG, para elaborar a minuta da lei do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, que visa preservar essas áreas particulares, né, que são de interesse do município na questão da preservação ambiental, que pode contribuir com a mitigação também das mudanças climáticas, com a adaptação. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a importância dessas iniciativas, no sentido de, somado com outras iniciativas, contribuir com a mitigação e com a adaptação às mudanças climáticas. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Noriceto. Concedo a palavra ao CAIE para que faça as respostas. Depois temos o último bloco de perguntas. Obrigado, presidente. Então, vamos lá. Vereador Alexandre, sobre as políticas públicas atuais, assim, acho que o primeiro ponto é a questão da transparência e da falta desse nivelamento de informações. Então, a gente não sabe se as políticas públicas da cidade efetivamente conversam com as demandas climáticas do território.
Então, a demanda pela ativação do fórum é justamente essa, assim, a gente entender o que está sendo feito, a gente ter essa divulgação não só em formato de propaganda, né, da prefeitura, que, enfim, deve divulgar seu trabalho, mas a gente precisa de um nível mais qualificado de debate, onde seja apresentado, inclusive, os planos dessas obras, né, antes delas serem feitas, para entender se lá realmente é um território prioritário, a drenagem é realmente uma solução para aquela região. Então, todo esse debate anterior às obras, anterior às políticas públicas, essa possibilidade de construção de política pública é uma grande demanda da REC, assim, né? Porque a gente vai para o território só para colher realmente essa informação primária da base, para conseguir qualificar o debate que já existe dado científico. E aí a gente consegue construir política pública. Então, sinceramente, eu não sei te dizer se as políticas públicas da cidade estão funcionando ou não. A gente sabe que muita coisa está sendo feita. A secretária mesmo, o vereador Tico, apresentaram para a gente muitos dados. E muitas dessas coisas, sim, conversam e podem estar ajudando a cidade a se adaptar à crise climática. Mas é uma informação que ainda é um pouco difícil da gente analisar. Sobre a provocação da vereadora Amália, eu acho que falar sobre o racismo ambiental, ou enfim, sobre justiça climática, que é um dos focos da REC, ela não foge da discussão. Assim, o objetivo é justamente entender que as pessoas enfrentam a crise climática de maneira desigual. E para a gente desenhar, por exemplo, soluções, políticas públicas, a gente precisa entender essa desigualdade para garantir uma isonomia, né? Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade e uma equidade, né? Não só uma igualdade, mas uma equidade. Eu acho que é o objetivo da justiça climática, né? Da garantia de justiça climática. Então, eu acho que é possível a gente fazer essa análise racializada, por renda também, né? Para a população em situação de pobreza, ajuda nas soluções climáticas, né? É um pouco da visão da REC. E sobre as soluções, vereadora, rapidamente, assim, eu acho que o vereador Nori, até aproveitando o gancho, citou o pagamento do serviço ambiental. É uma forma da gente valorizar que as áreas verdes continuem sendo protegidas, sejam até ampliadas, onde existia um interesse por imóveis, por exemplo, construções, etc., qualquer que seja. A gente tem um interesse por preservação, por garantia da manutenção daquela área verde, é uma das opções. A regularização fundiária como um todo, né, a proteção de APPs, que quando a gente discute em cidades grandes, é uma dificuldade enorme garantir mata ciliar, garantir proteção de nascente, então isso já é um enorme avanço. As cidades esponja, né, então locais para alagar, feitos para alagar, locais mais permeáveis, uma mudança de paradigma a respeito da própria pavimentação, tecnologias mais permeáveis. Então, acho que tem várias questões, isso falando só de drenagem, né, só de água, né? A gente ainda tem a questão da erosão, que é muito gritante em beiras de rios e em locais da cidade, e as ondas de calor ainda, que demandam arborização urbana, já seria um grande passo. Obrigado. Último bloco de vereadores, Tico Kuzma, com a palavra 1 minuto e meio, temos ainda 6 minutos e 45 para terminar a tribuna. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o CAE, cumprimento a todos da rede Curitiba Climática pelo envolvimento com o tema, pela procura, pelo interesse dos vereadores também, e a maneira cordial, respeitosa e visando realmente melhorias para a cidade de Curitiba que tratam esse tema. Nós tivemos na Secretaria do Meio Ambiente, vou começar pelo final, a secretária falou do fórum dia 15, as entidades não enviaram todos os nomes para o prefeito fazer o decreto para o fórum acontecer dia 15, enfim, agora dia 4 de abril, 10 horas, a Secretaria do Meio Ambiente vai acontecer o fórum, o convite já foi enviado às entidades que representam, que compõem o fórum, dia 4 de abril, fica o convite à rede também para participar desse fórum, conforme o novo decreto do prefeito, o decreto 340/2024. Curitiba, você falou aqui, nós temos, CAE, o PAN-Clima, talvez, se não foi a primeira, uma das primeiras, o Inter 2, tem o BRT elétrico, que também estão aliados a metas do clima. Então, Curitiba está no caminho, quando você falou assim, não é de hoje, mas acho que Curitiba é a melhor capital do Brasil em relação a mudanças climáticas. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Vereador Salles, do Fazendinha, com a palavra 1 minuto e meio. Bom dia, presidente. Quero agradecer aqui a Georgia por trazer esse tema tão importante para a Câmara, que hoje se fala em tudo, mas fala pouco das causas aí do aquecimento global, a sobrevivência do planeta, das pessoas e dos animais, que é uma causa humanitária.
Logo que eu assumi como vereador, eu até apresentei um projeto aqui para aumentar o recolhimento dos entulhos na capital, aqui, mas foi rejeitado. Naquele momento eu estava pensando que diminuindo esses entulhos, é claro que não iam para os rios, que hoje os carrinheiros pegam e jogam nos rios, e daí, bloqueando os rios, aumenta o aquecimento global. Então foi esse aí o intuito, mas que não foi passado pelas comissões. O que eu queria perguntar para o Caê, até agradeço pela explanação do assunto que ele trouxe aqui, muito importante esse assunto, devia ter um dia inteiro falando sobre esse assunto, né? Devia ter uma sessão por semana falando sobre isso. Em que classificação hoje Curitiba se encontra entre as capitais por ser uma cidade ecológica? A primeira pergunta. A segunda pergunta que eu ia fazer para você se a rede climática, no caso é a REC, tem qual que é a ligação dela com a prefeitura? Nesses repasses de informações um para o outro aí. São essas perguntas. Obrigado, Caê. Obrigado, Salles. Para as considerações finais e um possível questionamento, vereadora Georgia Prates. Obrigado, senhor presidente. Bom, só dizer então aqui rapidamente à vereadora Amália que, de acordo com a pesquisadora negra brasileira Tânia Pacheco, eu vou ler somente o ponto final aqui. O racismo ambiental ele não se configura apenas através de ações que tenham alguma intenção racista, mas igualmente através de ações que tenham impacto racial, não obstante as intenções que lhes tenha dado origem. E aí devo dizer, vereadora Amália, que é muito fácil a gente fazer a observação de que o racismo não é importante nesse debate, quando a própria ONU traz, né, para que a gente entenda que o racismo ambiental existe pelas questões que o Caê já trouxe, mas quando a gente está num lugar em que a nossa casa é segura, nós temos dinheiro para comprar uma casa num lugar longe das enchentes, nós vivemos sob o ar-condicionado, nós temos outras possibilidades de vida, e aí não olhar para a mulher negra que está na favela separando os lixos de frente para o rio com uma casa de madeira que alaga é muito fácil. Então é importante a gente considerar que o racismo ambiental ele faz parte do debate, não é uma questão de falar sobre racismo e minimizar o debate, muito pelo contrário, essas pessoas existem, moram nas favelas e estão, assim como muitos países mais pobres hoje, pagando por ações climáticas dos países mais ricos. E esse é um debate que está posto também em todas as discussões climáticas pelo mundo afora. E nós temos que observar isso. Então, não é só a questão do racismo, mas é racismo ambiental, que é onde essas pessoas estão hoje jogadas, graças a esse abuso que foi feito da população negra até aqui. Obrigada. Quer agradecer o convidado, vereadora Georgia? Mais 30 segundos para agradeço, Cauê, pela presença. Cauê, é muito importante você trazer também que vários vereadores aqui ouviram, né, o debate seu, já trouxeram essa conversa com você. E acho que é esse lugar, pensarmos que não é só questão de obras, como foi discutido aqui ontem, mas que existem várias ações, né, Cauê, que podem ser feitas e que devem ser feitas a partir desse pensamento da ação climática. Então, parabenizo você ao grupo e também agradeço pela parceria, né, por aí caminharmos juntos. Obrigado. Caê, temos 2 minutos ainda para você fazer as considerações finais e alguma eventual resposta. Obrigado, presidente. Então, obrigado pela informação, vereador Tio Kuzman, sobre uma nova reunião do fórum. Acho que é o que a gente mais queria ouvir. Vereador Salles, perdão, o senhor perguntou a colocação de Curitiba em relação a outras capitais? A classificação que Curitiba se encontra por ser ecológica entre as outras capitais nesse sistema de aquecimento global. Entendi. Em relação ao recorte por emissão de gás de efeito estufa, eu não tenho por capitais, mas Curitiba é a 100ª cidade que mais emite gás de efeito estufa no Brasil. São mais de 5.500 municípios no Brasil, Curitiba está no top 100. Então, isso não é um bom sinal, mas, claro, tem que levar em conta que é uma grande cidade, né, é uma capital, então, naturalmente, vai estar à frente de cidades menores. Mas, enfim, a gente tem, né, essas emissões já mapeadas e a gente sabe o que a gente tem que enfrentar. O que a gente destaca é que, desde 2007, Curitiba não reduziu sua emissão de gases anuais, a gente continua emitindo 3 milhões de toneladas por ano. Enfim, acho que era basicamente isso. O vereador tinha outra provocação? Outra pergunta? Qual a relação da RIC com a prefeitura? Com a prefeitura. Então, na verdade, a gente só acessa as informações via lei de acesso à informação, né? Como qualquer outro cidadão pode fazer. Então, não é uma relação direta, salvo, né, as reuniões que os vereadores viabilizam para a gente com a prefeitura e a interface também quando acontecem as reuniões do Fórum Municipal. Acho que, só para concluir, presidente, dizer que eu estou hoje aqui representando a REC, mas é um grupo extremamente plural, é um grupo formado por mais de 20 voluntários, várias áreas do conhecimento, várias histórias de vida. Então, eu hoje só estou representando pela viabilidade realmente de tempo, né, que não foram todos que puderam acompanhar, mas tenho certeza que estão online.
E eu agradeço muito pela oportunidade novamente. Espero que o tema continue sendo debatido aí na Câmara de Curitiba. Eu falei RIC, mas é REC, desculpa, tá? Obrigado, vereador Salles do Fazendinha. Agradeço ao Caê Alonso pela vinda, pela participação. Convido o Caê para que venha à frente, a vereadora Georgia Prates também, para que possa receber a salva de palmas, a entrega do diploma de participação e a realização desta foto oficial da Tribuna Livre de hoje, que está encerrada.